o reconhecimento do peso e a pausa sagrada. Chegamos agora àquele momento fronteiriço, o limiar sagrado entre o mundo da vigília, com suas luzes artificiais e demandas incessantes, e o reino restaurador da sombra e do descanso. Talvez ao se deitar hoje, você tenha sentido aquele peso familiar nos ombros, não apenas o peso físico da gravidade, puxando seus músculos cansados contra o colchão, mas o peso invisível e denso das responsabilidades que você carregou como uma mochila de pedras durante as últimas 12 ou 14 horas. É curioso e às vezes frustrante perceber que justamente quando o corpo implora por uma pausa, quando cada fibra muscular deseja se desligar, a mente parece acender os holofotes de um palco vazio. Ela começa a correr uma maratona solitária, revirando arquivos, projetando cenários e ecoando vozes. Mas saiba que isso não é um defeito seu, é apenas a inércia de um motor que girou em alta rotação por muito tempo. O que vamos fazer agora não é frear bruscamente, mas sim tirar o pé do acelerador, permitindo que o veículo da sua consciência perca velocidade suavemente, até parar em um ponto de vista seguro e belo. Parágrafo 2. A busca pelo silêncio verdadeiro além do ruído. Muitas vezes, desejamos ter acesso a um painel de controle secreto, escondido em algum lugar na base da nuca ou atrás dos olhos, onde pudéssemos simplesmente girar um botão rotativo e diminuir o volume dos pensamentos. Da mesma forma que diminuímos o volume de um rádio antigo que está fora de sintonia. O ruído mental, essa estática composta por trechos de conversas, preocupações financeiras, listas de afazeres e memórias aleatórias, pode ser ensurdecedor, mesmo quando o quarto ao seu redor está mergulhado no mais profundo silêncio noturno. É uma cacofonia interna que nos faz sentir reféns dentro da nossa própria cabeça. A sociedade nos ensinou que a paz é uma recompensa externa, algo que ganhamos apenas depois que a última conta é paga, o último e-mail é respondido e a casa está impecável. Mas essa é uma ilusão perigosa, que nos mantém em uma roda de hamster eterna. A paz, conforme descoberta pelos sábios estoicos que caminhavam sob pórticos de mármore há milênios, não é a ausência de caos lá fora. É a construção deliberada de uma ordem inabalável aqui dentro. Parágrafo 3. O convite para a jornada interior. Nesta noite, o convite que estendo a você é diferente. Não peço sua atenção intelectual, nem sua capacidade de análise crítica. Convido você para uma expedição sensorial e espiritual para o centro do seu ser. Imagine que vamos descer uma escada em espiral, degrau por degrau, deixando a superfície agitada do mar da vida para mergulhar nas profundezas azuis e silenciosas do oceano do subconsciente. Serão 20 lições, mas não lições de escola que exigem esforço. São 20 portais de cura. Em cada etapa, vamos conversar com a parte mais antiga e sábia do seu cérebro, acalmando o sistema nervoso simpático, aquele responsável pela luta e fuga, e ativando o sistema parasimpático, o guardião do descanso e da digestão. Ajeite seu travesseiro agora, sinta a textura do tecido sob sua bochecha. Sinta o peso do cobertor como um abraço de proteção. Não há pressa. Se minha voz se tornar apenas um som distante e você adormecer na terceira lição, saiba que o objetivo foi cumprido. Sua mente profunda continuará ouvindo. Vamos começar a travessia. Lição 1. O jardim secreto e fértil da mente profunda. Parágrafo 1. O estado hipnagógico e a abertura dos portões. Existe uma janela de oportunidade mágica, um crepúsculo da consciência que ocorre todas as noites, conhecido cientificamente como estado hipnagógico. É aquele momento flutuante onde você não está nem totalmente acordado, nem totalmente adormecido. Neste instante preciso, as sentinelas da lógica, aquelas que duvidam e criticam, baixam suas lanças e adormecem nos postos de guarda.
O portão dourado do seu subconsciente se abre silenciosamente. A maioria das pessoas, por hábito ou ignorância, atravessa esse portão carregando sacos de lixo emocional. As brigas do dia, o medo da escassez, a ansiedade pelo amanhã. Elas despejam esse lixo no solo sagrado da mente e se admiram quando acordam exaustas. Mas hoje, você entra nesse espaço com reverência. Imagine agora, com a máxima clareza, que você está caminhando por um jardim interno vasto, sob a luz de um céu estrelado infinito. O ar é fresco e tem cheiro de terra molhada, de chuva recente e de jasmim noturno. Parágrafo 2. A terra neutra e a potência da criação. Olhe para o solo desse jardim. É uma terra escura, rica, úmida e vibrante de potencial. Essa terra representa a substância criativa da sua mente. Ela possui uma característica fundamental: a neutralidade absoluta. A terra não julga a semente. Ela não diz: esta semente de medo é ruim, não vou nutri-la. Ou, esta semente de alegria é boa, vou ajudá-la. Não. Ela aceita tudo o que cai nela e usa toda a força vital do universo para fazer aquilo crescer e se multiplicar. Se você planta preocupação antes de dormir, a terra fértil do subconsciente passará as próximas 8 horas multiplicando essa preocupação, criando raízes profundas de ansiedade que vão drenar sua energia ao nascer do sol. É um processo biológico e energético automático. Por isso, a vigilância neste momento é o ato mais importante de autocuidado que você pode ter. Parágrafo 3. O ritual de plantio das sementes de luz. Agora, vamos realizar o plantio consciente. Respire fundo, enchendo os pulmões com o ar puro desse jardim imaginário. Visualize que na palma da sua mão direita existem 3 sementes. Elas não são sementes comuns, são pequenas esferas de luz pulsante, mornas ao toque. A primeira é a semente da calma absoluta. A segunda é a semente da saúde perfeita. A terceira é a semente da confiança na vida. Escolha agora uma imagem que represente essas sementes para você. Pode ser você sorrindo, caminhando leve ou a sensação de um abraço. Ajoelhe-se mentalmente na terra macia. Com seus dedos, abra pequenos espaços no solo. Deposite essas sementes de luz. Cubra-as com a terra fofa e sinta a satisfação de um trabalho bem feito. Ao fazer isso, você envia um comando químico para suas células. Isso é o que eu escolho cultivar. Enquanto você dorme, seu subconsciente trabalhará como um jardineiro incansável, nutrindo essas intenções para que o seu despertar seja doce e vigoroso. Lição 2. A montanha imóvel, a arte de não lutar. Parágrafo 1. O paradoxo da resistência e a areia movediça. É uma experiência quase universal. Assim que a cabeça toca o travesseiro, sensações desconfortáveis começam a surgir. Um nó na garganta, um frio no estômago, uma aceleração cardíaca ou pensamentos intrusivos que parecem moscas zumbindo. A nossa educação nos ensinou a lutar contra o desconforto. Pare de chorar. Não sinta medo. Controle-se. Então, instintivamente, começamos uma guerra na cama. Tentamos empurrar a ansiedade para fora. Ficamos irritados com a insônia. Viramos de um lado para o outro com agressividade. Mas a mente funciona como areia movediça. Quanto mais você se debate, mais forte você afunda e mais preso fica. A filosofia estoica nos traz uma verdade contraintuitiva. O segredo para dissolver uma emoção negativa não é combatê-la, mas sim dar espaço total para ela existir, retirando assim a sua pressão. Aquilo a que você resiste persiste, aquilo que você aceita transforma-se. Parágrafo 2. A metáfora da montanha e do clima. Para internalizar essa lição, quero que você visualize uma montanha colossal. Pode ser o Everest ou uma montanha antiga de pedra negra e granito. Essa montanha é a sua essência verdadeira, o seu eu observador.
Ela está ali há milhões de anos, enraizada no centro da Terra, inabalável, silenciosa e majestosa. Agora, observe o clima ao redor da montanha. As nuvens vêm e vão. Às vezes há uma tempestade violenta, com ventos uivantes que tentam arrancar as árvores e raios que iluminam o céu. Às vezes há uma neblina densa que esconde o cume. Outras vezes há um sol radiante e neve derretendo. A montanha se importa com o clima, a montanha briga com o raio. Não, ela simplesmente é. Ela permite que a tempestade aconteça sobre sua superfície, sabendo que ela não é a tempestade. Você é a montanha. Suas emoções são apenas o clima passageiro. Parágrafo 3. A prática da permissão radical. Experimente aplicar isso agora mesmo no seu corpo físico. Escaneie seu corpo. Onde há tensão, onde há desconforto. Em vez de tentar relaxar à força, faça o oposto. Diga para essa tensão: eu permito que você esteja aqui. Eu tenho espaço para você. Imagine que você está abrindo as portas da sua casa para esse Ição 6, dissolvendo a sombra da dúvida. Parágrafo 1. O visitante da meia-noite e o labirinto dos esse. Quando as luzes externas se apagam e o mundo silencia, muitas vezes recebemos a visita de um espectro sorrateiro e insistente. A dúvida. Ela não se apresenta com fatos ou provas concretas. Ela prefere operar no terreno fértil da imaginação. A dúvida é um arquiteto de labirintos, construindo corredores mentais infinitos, pavimentados com a pergunta: e se? E se o projeto falhar? E se eu não for capaz? E se algo acontecer com quem eu amo? Essas perguntas não buscam respostas. Elas buscam a sua energia vital. A dúvida atua como um vampiro psíquico, drenando a vitalidade que deveria ser usada para a regeneração celular durante o sono e convertendo-a em tensão muscular, mandíbulas cerradas e um coração que bate fora do ritmo. Perceba que tentar argumentar logicamente com a dúvida na calada da noite é uma armadilha. Para cada solução que você apresenta, ela inventa 2 novos problemas. É um jogo viciado que não podemos vencer pelo intelecto, apenas pela consciência. Parágrafo 2. A natureza ilusória das sombras na parede. A sabedoria estoica nos convida a examinar a natureza da realidade versus a natureza da ilusão. Imagine que você está em um quarto escuro e vê uma forma monstruosa na parede. O coração dispara, o suor frio surge. Mas ao acender uma pequena vela, você percebe que aquela forma gigante e assustadora era apenas a sombra projetada por um pequeno brinquedo inofensivo ou um casaco pendurado na cadeira. A dúvida é exatamente isso, uma sombra. Ela é a projeção distorcida do medo sobre a parede do futuro. E aqui está a verdade libertadora. Sombras não têm peso. Sombras não têm dentes. Sombras não podem te ferir fisicamente. Você já tentou segurar uma sombra com as mãos? É impossível, pois ela não tem substância. O que você teme, na maioria das vezes, não é o evento real, mas a silhueta fantasmagórica que a sua mente criou sobre o evento. Parágrafo 3. O ritual da luz e o retorno ao tangível. Para dissolver essa sombra agora, não vamos lutar contra ela. Vamos apenas acender a luz da presença. Quando a dúvida sussurrar um cenário catastrófico, não responda. Apenas traga sua atenção com firmeza e gentileza para o que é inegavelmente real e tangível neste exato segundo. Sinta o peso dos seus calcanhares tocando o colchão. Sinta a temperatura do ar entrando pelas suas narinas. Perceba se o ar entra fresco e sai morno. Ouça o som da sua própria respiração. Toque com a ponta dos dedos a textura do lençol. Essas sensações são a realidade. O monstro na parede é imaginação. Ao ancorar seus sentidos no agora físico, você corta o cabo de energia que alimenta o projetor do medo.
A sombra desaparece instantaneamente, pois não pode existir onde a luz da consciência plena está acesa. Você está seguro no mundo real. Lição 7. A sabedoria de soltar o peso da mochila. Parágrafo 1. O fardo invisível do controle absoluto. Uma das maiores fontes de insônia e exaustão crônica é a nossa tentativa teimosa e humanamente impossível de controlar o incontrolável. Passamos o dia e tentamos levar para a noite a gestão do universo. Queremos controlar o que os outros pensam de nós, queremos editar o passado que já foi escrito em pedra, queremos manipular o clima, a economia e o futuro. Epicteto, o grande filósofo escravo que se tornou mestre, ensinava que a liberdade começa quando desenhamos uma linha clara entre o que é nosso e o que não é. O que não é seu, a opinião alheia, o resultado final, os eventos globais. O que é seu, a sua intenção, o seu caráter e o seu relaxamento agora. Carregar o que não é seu é como tentar segurar o céu com as mãos. Um esforço hercúleo, inútil e que apenas gera dor. Parágrafo 2. Visualização da caminhada e das pedras nomeadas. Vamos transformar esse conceito em uma experiência visceral de alívio. Feche os olhos e imagine que você passou o dia inteiro caminhando por uma estrada íngreme, sob um sol forte, carregando uma mochila de couro antiga, enorme e pesada nas costas. As alças dessa mochila cortam seus ombros, suas costas doem, suas pernas estão pesadas. Dentro dessa mochila, você colocou pedras grandes e pesadas. Visualize cada uma delas. Há uma pedra cinza e áspera chamada O que Falaram de Mim. Há uma pedra pontiaguda chamada Erros de 2010. Há uma pedra pesadíssima chamada Preocupação com o dinheiro do mês que vem. Sinta na sua imaginação como esse peso curva a sua coluna e comprime o seu peito, dificultando a respiração profunda. Você carregou isso o dia todo, mas a caminhada de hoje acabou. Parágrafo 3. O momento sagrado da descompressão. Agora, no cenário da sua mente, você chegou a um refúgio seguro, uma cabana confortável à beira de um lago. Pare, respire. Leve as mãos às alças da mochila, sinta a textura do couro e agora, com um movimento decidido, solte as alças. Deixe a mochila escorregar pelos seus braços. Ouça o som surdo e pesado, tumpe, da mochila batendo no chão de terra. Sinta a reação imediata do seu corpo. Sinta a coluna se endireitando, leve como uma pluma. Sinta o sangue voltando a circular livremente pelos ombros e pescoço. Sinta a expansão torácica. Você não precisa carregar o mundo enquanto dorme. O universo é grande e sábio o suficiente para girar sozinho durante a noite sem a sua supervisão. Deixe a mochila lá fora. Entre no seu descanso leve, desimpedido, flutuando na certeza de que soltar não é desistir. Soltar é confiar. Lição 8. O santuário inviolável do agora. Parágrafo 1. A mente como viajante do tempo. Desorientada. A mente ansiosa é uma máquina do tempo defeituosa. Ela raramente habita o momento presente. Ela está constantemente sendo puxada para trás, revisitando ruínas de conversas passadas, arrependimentos e eu deveria ter feito diferente. Ou é lançada violentamente para o futuro, criando simulações de desastres, doenças e solidão. Esse deslocamento temporal constante gera uma dissonância cognitiva. Seu corpo está na cama, seguro, mas sua mente está em um campo de batalha imaginário. O corpo, não sabendo distinguir imaginação de realidade, começa a liberar hormônios de estresse, cortisol e adrenalina, para lutar contra inimigos que não estão lá. Para dormir, precisamos trazer a mente de volta para o único ponto no tempo onde a vida realmente acontece e onde a segurança reside, o agora. Parágrafo 2. A verificação de segurança da realidade. Vamos fazer uma checagem de realidade, fria e objetiva, como um cientista analisando dados. Olhe ao seu redor.
mesmo com os olhos fechados, e responda internamente: neste exato microsegundo, existe algum predador no quarto? Existe fogo? Existe alguém te atacando fisicamente? A resposta quase invariavelmente é não. O agora é, na vasta maioria das vezes, um lugar neutro ou seguro. O perigo que você sente é uma hipótese, não um fato presente. Você está deitado, você está coberto, você tem um teto. Seu coração bate ritmicamente, seus pulmões inflam e desinflam. O agora é um santuário, é uma fortaleza impenetrável, onde o passado já morreu e o futuro ainda não nasceu. Aqui, neste segundo, nada te falta. Parágrafo 3. Ancoragem sensorial profunda. Para cimentar sua consciência neste santuário, vamos usar âncoras sensoriais. Concentre-se no tato. Sinta a suavidade do travesseiro contra o seu rosto. Perceba a textura exata, se é lisa, se é macia, se é fresca. Concentre-se na audição. Ouça o silêncio ou os ruídos brancos da noite, o zumbido da geladeira, o vento nas janelas ou apenas o som do nada. Concentre-se na temperatura. Sinta onde o seu corpo está quente e onde está fresco. Cada vez que você foca em uma sensação física, você desliga o alarme de incêndio da amígdala cerebral. Você diz ao seu sistema nervoso primitivo: olhe, estamos seguros, podemos baixar a guarda. Permita-se derreter nessa segurança sensorial. O agora é o travesseiro mais macio onde a consciência pode repousar. Lição 9. O filtro dourado da gratidão. Parágrafo 1. A neurociência da percepção e os óculos da escassez. Nós não vivenciamos o mundo como ele é. Vivenciamos o mundo como nós somos. O nosso cérebro possui um sistema de filtragem chamado Sistema de Ativação Reticular. Se você diz ao seu cérebro que a vida é difícil, perigosa e escassa, ele vai agir como um radar militar, escaneando o ambiente 24 horas por dia em busca de provas que confirmem essa crença. Um olhar torto, uma conta a pagar, uma dorzinha no corpo. Isso mantém o sistema em alerta vermelho, impossibilitando o sono profundo. A reclamação é, biologicamente, uma declaração de perigo. Mas temos o poder de trocar a lente desse óculos agora mesmo. Podemos trocar a lente cinza da escassez pela lente dourada da gratidão. E isso não é misticismo, é química cerebral. Parágrafo 2. A alquimia da abundância. A gratidão genuína, não aquela forçada, mas a sentida, libera dopamina e serotonina, os neurotransmissores do bem-estar e da segurança. Quando você agradece, a mensagem que o corpo recebe é: a caçada acabou, temos o suficiente, estamos saciados, podemos descansar. Vamos praticar essa alquimia agora. Não procure grandes milagres, procure os micromilagres que passaram despercebidos. Pense no sabor daquele primeiro gole de água ou café hoje. Pense no fato de que seus olhos funcionaram para ler mensagens. Pense no conforto do colchão que sustenta seu peso agora sem pedir nada em troca. Cada pequeno obrigado é como uma moeda de ouro que você deposita no cofre da sua mente, transformando a sensação de pobreza em riqueza interior. Parágrafo 3. A inundação de luz dourada. Visualize agora que a gratidão não é apenas uma palavra, mas uma substância. Imagine uma luz líquida, dourada e quente, como mel aquecido pelo sol. Ela começa a brotar no centro do seu peito a cada pensamento de agradecimento. Obrigado por esta cama. A luz cresce. Obrigado por este ar. A luz se expande. Sinta essa luz dourada preenchendo sua cavidade torácica, descendo pelo abdômen, relaxando os órgãos internos, descendo pelas pernas até os pés e subindo pelo pescoço até o topo da cabeça. Você está agora imerso, banhado e protegido por essa frequência de abundância.
Dormir com o sentimento de gratidão é a garantia de que seus sonhos serão doces e que você acordará sintonizado para receber ainda mais. Lição 10. A dança eterna da impermanência. Parágrafo 1. O peso ilusório do para sempre. Quando estamos imersos em um problema, em uma dor emocional ou em uma fase difícil, a mente tende a cometer um erro de cálculo catastrófico. Ela projeta essa dor no infinito. Ela nos diz: isso nunca vai passar, vai ser sempre assim, estou preso nisso para sempre. Essa ideia de permanência é o que gera o desespero e a insônia. O peso de carregar uma dor eterna é insuportável para qualquer ser humano. Mas essa ideia é uma mentira contra a natureza. Nada no universo conhecido é estático. A única constante absoluta, desde o movimento das galáxias até a divisão das suas células, é a mudança. A impermanência não é algo a ser temido, é a sua maior aliada e o seu consolo. Parágrafo 2. A lição das estações e das marés. Olhe para a sabedoria silenciosa da natureza. O inverno mais rigoroso, aquele que congela os lagos e despe as árvores, tem uma data de validade. Ele não pode durar para sempre, pois a terra gira e a primavera inevitavelmente chega, derretendo o gelo e trazendo as flores. A noite mais escura, por mais longa que pareça às 3 da manhã, é dissolvida sem esforço pelos primeiros raios da aurora. A maré que recua é a mesma que avança. A tempestade violenta eventualmente se cansa e vira calmaria. Os estoicos meditavam sobre isso constantemente para não se desesperarem na adversidade nem se tornarem arrogantes na prosperidade. Isso também passará. O problema que hoje parece uma montanha intransponível, amanhã será apenas um grão de areia na sua memória. Parágrafo 3. A entrega ao fluxo do rio do tempo. Relaxe na certeza de que você não precisa resolver tudo, porque o cenário vai mudar por conta própria. Você é um passageiro no rio do tempo. Às vezes o rio é agitado, às vezes é calmo, mas ele nunca para. Se hoje foi um dia difícil, solte-o. Deixe que a correnteza leve o hoje para o oceano do passado. Não se agarre às margens com as unhas, tentando segurar o momento ou impedir a mudança. Flutue. Confie que a impermanência trará novas configurações, novas soluções e novos sentimentos. O que dói agora vai cicatrizar. O que preocupa agora vai se resolver ou perder a importância. Entregue-se ao fluxo sagrado da mudança e descanse, sabendo que amanhã o mundo será diferente. E você também. Lição 11. Tornando-se seu próprio santuário e melhor amigo. Parágrafo 1. O veneno da crítica interna e o peso da exigência. Olhe agora para a qualidade da conversa que você tem tido consigo mesmo. Seja brutalmente honesto. Se um amigo falasse com você da mesma forma que sua voz interna fala, essa pessoa ainda estaria na sua vida? Frequentemente, o nosso diálogo interior é marcado por uma dureza, uma impaciência e uma cobrança por perfeição que jamais aplicaríamos a um estranho. Você falhou. Você deveria ter sido mais rápido. Você nunca aprende. Essa voz crítica, o hipercrítico, é um veneno sutil que mantém o sistema nervoso em um estado de autodefesa contínua. Essa tensão emocional é traduzida em dores de cabeça, bruxismo e insônia. Ninguém pode relaxar verdadeiramente quando está dormindo ao lado de um inimigo interno que está sempre à espera de um erro. Para dormir em paz, precisamos desarmar esse crítico e substituí-lo por um amigo gentil e protetor. Parágrafo 2. O acolhimento da criança interior ferida. Imagine agora que dentro do seu peito existe uma versão criança de você. Ela está cansada após um dia longo, talvez um pouco suja de terra por ter caído e se machucado, e ela está assustada com as responsabilidades que a vida adulta joga sobre ela. Aproxime-se dessa criança mentalmente, com a máxima ternura. Olhe em seus olhos e diga, com voz suave, as palavras que você mais precisava ter ouvido hoje. Eu vejo o seu esforço.
Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você fez o melhor que pôde com as ferramentas que tinha. E eu estou aqui. Eu não vou te abandonar, aconteça o que acontecer. Sinta a criança relaxar em seus braços, confiando na sua presença. O alto amor, do ponto de vista estoico, não é vaidade, mas sim o reconhecimento do seu valor fundamental, incondicionalmente. Parágrafo 3. O ato de perdão e o resgate da humanidade. Agora, realize o maior ato de gentileza que existe. O perdão total e incondicional por qualquer erro, deslize ou imperfeição que tenha ocorrido nas últimas 24 horas. Respire fundo, solte o ar e diga: eu me perdoo. Eu sou humano e humanos erram. Ao perdoar a si mesmo, você está cancelando a dívida emocional que o mantém acordado. Você está liberando a tensão acumulada na mandíbula e no estômago. Entenda que a força não está na perfeição, mas na vulnerabilidade e na capacidade de recomeçar. Quando você se torna seu próprio refúgio, quando a voz que te acompanha é de acolhimento e não de julgamento, o medo desaparece. Você está seguro no seu próprio abraço. Lição 12. A limpeza da simplicidade e do foco no essencial. Parágrafo 1. A complexidade como inimiga do descanso. Nossa mente moderna está viciada em complexidade. Criamos narrativas elaboradas para justificar nossas ações, analisamos cada detalhe de uma interação social e tentamos prever todas as variáveis futuras, como se a vida fosse um cálculo matemático complexo que pudesse ser resolvido na base da força mental. Essa sobrecarga de informações e análises desnecessárias é a raiz de muita ansiedade. É como tentar correr uma maratona carregando um computador de 1985 nas costas. O peso é desnecessário e o desempenho é zero. A filosofia estoica, com sua ênfase na virtude e no controle interno, é um convite radical para cortar o excesso e focar apenas no que realmente importa, o que é simples. Parágrafo 2. O ritual de esvaziamento mental. Imagine agora que a sua mente não é uma CPU sobrecarregada, mas sim um vasto salão de mármore. Durante o dia, este salão foi entulhado com caixas de ECs, pilhas de documentos de opiniões alheias, móveis velhos de mágoas antigas e poeira de tarefas não realizadas. Tudo isso está ocupando seu espaço vital. Visualize-se agora, calmamente, entrando neste salão com uma única intenção: esvaziar. Pegue mentalmente a necessidade de ter razão e jogue-a em um cesto de lixo gigante. Pegue a preocupação com a opinião de quem você não vê há 5 anos e descarte-a. Retire a ambição desmedida e apressada e deixe-a de lado. O salão vai ficando limpo, vazio, ecoante e sereno. Parágrafo 3. O alívio de ficar apenas com o essencial. Sinta o alívio físico que a simplicidade gera. Ao cortar a complexidade, você libera a energia que estava presa no emaranhado mental. O estoicismo nos ensina que, no fim, o essencial são apenas 3 coisas: sua capacidade de agir com bondade, virtude; sua capacidade de aceitar o incontrolável, sabedoria; e sua capacidade de respirar, vida. Enquanto você dorme, concentre-se apenas nisso. Deixe o quarto da sua mente limpo, com apenas uma cama confortável e uma janela aberta para a brisa noturna. Se um pensamento complexo e emaranhado tentar entrar, diga a ele: você é muito pesado para esta noite. Eu escolho o leve. Eu escolho o simples. Lição 13. O ritmo sagrado e lento da natureza. Parágrafo 1. A tirania da velocidade e o cansaço da máquina. Vivemos na tirania da velocidade. Somos cobrados a responder imediatamente, a produzir incessantemente, a estar sempre disponíveis. Essa mentalidade de fábrica mantém nosso relógio biológico desregulado, forçando-o a operar em um ritmo antinatural. Você já tentou obrigar um computador a realizar 20 tarefas complexas ao mesmo tempo?
Ele trava, aquece e desliga. Seu corpo e sua mente fazem o mesmo. Travam com a ansiedade, aquecem com o estresse e desligam mal, resultando em insônia. Para curar esse ritmo frenético, precisamos nos sintonizar novamente com o relógio mestre do universo, o ritmo da natureza. Parágrafo 2. A lição silenciosa do crescimento e da árvore antiga. Imagine-se agora em uma floresta antiga, escura e profunda. Concentre-se no crescimento de uma árvore milenar. Ela está ali há séculos. Ela faz força, ela grita de urgência. Ela se culpa por não ter crescido mais rápido no ano passado? Não. Ela cresce em silêncio, em obediência à luz, à água e ao seu próprio tempo. Ela aceita o inverno, o tempo de recolhimento, com a mesma serenidade que aceita o verão. A natureza nunca tem pressa, mas tudo nela se realiza. Entenda que você é feito do mesmo material orgânico e cósmico daquela árvore. Você tem ciclos. Você precisa de um inverno, um tempo de descanso e nutrição invisível. Parágrafo 3. A permissão para o recolhimento. Aceite que o descanso não é uma falha de caráter, mas uma fase crucial do seu ciclo de vida. O descanso não é perda de tempo, é a base da sua produtividade futura. É no recolhimento silencioso que a cura celular acontece, que as memórias se consolidam e que o crescimento interior invisível ocorre. Respire agora, profundamente e devagar. Inale contando até 4. Solte o ar contando até 6, bem lento. Sinta a sua respiração se sintonizando com a paciência da terra. Você não precisa correr mais. Você chegará onde precisa ir e chegará mais inteiro, mais forte e mais sábio se for no seu próprio passo natural, no ritmo da vida. Lição 14. O obstáculo não é a barreira, é o caminho. Parágrafo 1. A ilusão da derrota e a função do bloqueio. É fácil ir para a cama sentindo-se derrotado quando encontramos um bloqueio, um plano que desmoronou, uma rejeição, um erro inesperado. Vemos o obstáculo como um inimigo que nos roubou tempo e energia, um sinal de que estamos no caminho errado. Essa interpretação nos faz sentir vítimas e impotentes. Mas o estoicismo, com sua visão de mundo implacável e construtiva, nos oferece uma chave de ouro. O obstáculo não é o bloqueio, ele é o próprio caminho. O desafio não veio para te impedir, ele veio para te treinar, te testar e te aperfeiçoar de uma maneira que a facilidade jamais faria. Parágrafo 2. A inteligência do rio e a força ganhada. Volte à imagem do rio da vida. Imagine que ele encontra uma pedra gigante, uma rocha maciça no meio do seu curso. O rio poderia parar e chorar, mas ele não tem essa opção. Ele usa a pedra. O rio acumula força, contorna a rocha, ganha velocidade e, ao fazer isso, ele aprofunda seu próprio leito, tornando-se mais forte e mais definitivo. A pedra não parou o rio, a pedra moldou o rio e lhe deu caráter. O obstáculo que você enfrentou hoje não foi um azar. Foi o teste necessário para desenvolver a força, a paciência e a criatividade que você precisará para o próximo nível da sua vida. O problema é apenas um degrau disfarçado de estorvo. Parágrafo 3. O desafio da transmutação mental. Antes de dormir, pratique a transmutação. Olhe para o maior obstáculo do seu dia e mude a pergunta de por que isso aconteceu comigo para que isso aconteceu por mim. O que a dificuldade te forçou a aprender? Talvez ela te forçou a pedir ajuda, desenvolvendo humildade. Talvez te forçou a redesenhar uma estratégia inteira, desenvolvendo criatividade. Ou talvez te forçou a esperar, desenvolvendo paciência. Entregue o desafio ao seu subconsciente com a instrução clara. Obrigado por este treino. Por favor, trabalhe em segundo plano para extrair a sabedoria oculta neste desafio enquanto eu durmo.
Você está sendo lapidado pelo atrito do desafio e acordará amanhã mais forte do que foi hoje. Lição 15. O olhar limpo. Fatos sem interpretação. Parágrafo 1. A distorção do drama e a criação do sofrimento. Uma das maiores fontes de perturbação da mente humana é a confusão entre o fato e a interpretação. O fato é neutro. A interpretação é carregada de emoção e julgamento. Acontece algo simples. Meu chefe me enviou um e-mail curto e a mente instantaneamente cola um rótulo dramático. Isso significa que ele me odeia e que vou ser demitido. Não é o e-mail curto que causa o estresse. É a história catastrófica que você conta sobre ele. Grande parte do sofrimento que carregamos não vem da realidade em si, mas do adjetivo que colamos na realidade. Para liberar o peso, precisamos descolar o rótulo emocional do fato. Parágrafo 2. O exercício da câmera de segurança objetiva. Tente fazer este exercício mental antes de adormecer. Pense em algo que te tirou a paz hoje. Agora, tente descrever esse evento como se você fosse uma câmera de segurança desapaixonada, um robô registrando dados sem usar um único adjetivo ou julgamento. Exemplo, em vez de "fiquei frustrado porque o trânsito horrível me atrasou e fui humilhado", pense: o veículo parou por 15 minutos na estrada. Eu cheguei ao local 15 minutos depois do horário. Percebe a diferença? Quando você retira o horrível e o humilhado, o evento perde sua carga emocional. Ele se torna um fato simples, solucionável, e não um monstro. Parágrafo 3. O descarte dos rótulos emocionais. Sua tarefa agora é limpar sua mente de todos os rótulos que você colou nos fatos de hoje. Sinta os adjetivos caindo no chão. Injusto, terrível, vergonhoso. Eles se dissolvem em poeira. O estoicismo nos ensina que a paz reside na capacidade de aceitar o fato, o que já é, sem adicionar o julgamento, o que a mente inventa. Fique apenas com a realidade crua, simples e neutra. A realidade é sempre mais gerenciável do que a nossa interpretação dramática dela. Solte todos os rótulos. Deixe a sua mente ficar lisa, limpa e leve. Lição 16. Atravessando a neblina ilusória do medo. Parágrafo 1. O medo como profecia autocumprida e o gasto energético. O medo noturno é o maior ladrão de sono, pois ele opera na base da projeção. Ele te força a viver um futuro que não existe, consumindo sua energia como se a ameaça fosse real e presente. Sêneca, um dos mestres estoicos mais influentes, nos alertava: sofremos mais na imaginação do que na realidade. O medo adora a escuridão da noite, porque é ali que ele pode projetar seus filmes de terror catastróficos. Filmes estes que, na vasta maioria das vezes, nunca serão exibidos na tela da vida real. Lembre-se, o medo é um estado de alerta para algo que pode acontecer, não para algo que está acontecendo. Essa diferença é o seu ponto de poder. O gasto energético de lutar contra um "e se" é o mesmo que lutar contra um inimigo de carne e osso, mas sem a possibilidade de vitória, pois o inimigo é uma alucinação. Parágrafo 2. A não solidez da neblina e o passeio confiante. Imagine agora que o seu maior medo ou preocupação não é uma parede de tijolos, nem uma armadilha pontiaguda, mas apenas uma neblina densa, cinzenta e fria que se instalou na sua frente. Essa neblina assusta porque impede a visão, bloqueia o caminho e gera incerteza. Você não consegue ver 5 passos à frente, o que faz seu corpo reagir com pânico. Mas a neblina é sólida? Ela pode te prender? Ela tem peso? Não. Se você decidir dar um passo à frente com confiança, a neblina se dissipará ao redor do seu corpo. Ela não tem como te segurar ou te ferir. O medo só tem poder quando você para e lhe dá atenção. Quando você continua a caminhar, ele se desfaz. Parágrafo 3. A expiração como vento purificador.
Vamos usar agora a sua respiração como um vento purificador. Segure o ar por um instante e, ao soltar o ar longamente, visualize essa expiração como um sopro forte e constante que empurra a neblina do medo para longe de você. Solte o ar lentamente e veja a massa cinzenta se desintegrando, revelando a clareza, a firmeza e a segurança do chão sob seus pés. Seu corpo está seguro aqui. Sua respiração é o seu poder. Você tem a capacidade inata de soprar para longe as ilusões da sua mente cansada. Lembre-se, o perigo mora no futuro hipotético, mas você reside no presente real e o presente é seguro e silencioso. Lição 17. A fogueira inextinguível da felicidade interna. Parágrafo 1. A armadilha da condicionalidade externa. Passamos a vida colocando a chave da nossa alegria em caixas externas que não controlamos. Serei feliz quando conseguir aquele aumento. Serei feliz quando meu relacionamento estiver perfeito. Serei feliz se eu tiver um dia sem problemas. Ao atrelar seu estado emocional a eventos externos inconstantes e temporários, você se torna refém das circunstâncias. Isso é uma receita para a frustração estoica, pois o mundo lá fora está em constante fluxo e, portanto, é inerentemente indigno de ser o guardião da sua paz. A verdadeira liberdade vem do reconhecimento de que a alegria não é um destino, mas um estado de origem. Parágrafo 2. A fogueira interior, sua fonte de calor própria. Imagine agora que dentro do seu peito existe uma fogueira mágica, um braseiro dourado e quente, aceso desde o dia em que você nasceu. Essa é a sua chama essencial, o seu daemon estoico, a sua capacidade de ser e de amar. Ela queima com o calor da vida. O que faz essa fogueira queimar? Apenas a sua respiração, a sua consciência e o seu foco. Ela não precisa de lenha de fora, elogios, dinheiro, aprovação para sobreviver. Ela é autossuficiente. Lá fora, pode estar uma nevasca fria de críticas ou uma tempestade de dificuldades, mas a sua fogueira interna continua queimando, quente, estável e acolhedora, protegida pelas paredes sólidas do seu corpo. Parágrafo 3. O sentimento de plenitude absoluta. Acesse esse calor agora. Sinta a temperatura morna e agradável se espalhando do seu coração para os seus braços e pernas. Você não precisa que nada mude no mundo externo para se sentir bem neste microsegundo. Você tem tudo o que precisa para gerar contentamento. Sinta a plenitude de existir, de respirar, de ser simplesmente. A fogueira da sua essência é inextinguível. Permita que essa sensação de calor e segurança se expanda por todo o seu corpo, do topo da cabeça aos dedos dos pés. Você é um ser de luz, calor e paz intrínseca. Relaxe nessa verdade. Lição 18. A arte da entrega total e o voo para o sono. Parágrafo 1. O sono como o último ato de confiança. Dormir é o ato mais profundo de confiança que um ser humano pode realizar. É o momento em que você precisa, necessariamente, soltar o comando. Você não pode mandar seu coração bater, nem mandar seus pulmões respirarem. Você precisa entregar à administração da sua vida a sabedoria autônoma do seu corpo, aquela inteligência biológica que opera perfeitamente enquanto a mente consciente descansa. Para quem tem o impulso de controlar tudo, essa entrega é o maior desafio, mas é também a maior cura. A insônia é a tentativa da mente de ficar de guarda, de não confiar na sabedoria da vida. Parágrafo 2. Flutuando no lago morno da existência. Imagine agora que você está em um lago de águas incrivelmente mornas, tranquilas e cristalinas. A água é tão densa e macia que te sustenta sem nenhum esforço da sua parte. Você não precisa nadar, você não precisa lutar para se manter à tona. Pratique a entrega total. Vire-se de costas na água, solte os braços, deixe as pernas soltas,
Sinta a água abraçando e sustentando cada grama do seu peso. Sinta o colchão sob você como a mão de um gigante, segurando-o com carinho e firmeza absoluta. Parágrafo 3. O desligamento da tensão muscular progressiva. Repita mentalmente, enquanto sente o corpo afundar no colchão. Eu me entrego, eu confio, eu solto. Sinta a sua testa relaxar, sinta as pálpebras pesadas como veludo. Solte a língua da parte superior da boca. Solte os músculos do pescoço, sentindo o peso da cabeça. Sinta a tensão derretendo dos seus ombros, escorrendo pelos seus braços, pingando pelos seus cotovelos e saindo pela ponta dos seus dedos. Deixe os quadris ficarem pesados, a pelve afundar. Seus joelhos e tornozelos estão moles e pesados. Não há mais nada a fazer. Apenas flutue na certeza de que você está sendo sustentado e cuidado. Lição 19. O livro do dia se fecha. Parágrafo 1. O dia como um microciclo de vida e morte. O estoicismo nos ensina que o dia é um ciclo de vida e morte em miniatura. Você nasceu quando acordou, viveu, cometeu erros e celebrou acertos, e agora você está morrendo simbolicamente para este dia. É um fechamento. Tudo o que aconteceu, as palavras ditas com raiva, as omissões por medo, as pequenas vitórias, já está escrito no livro do tempo e não pode ser reescrito. Tentar reabrir as páginas do dia para mudar uma frase ou um parágrafo é inútil e desgastante. Confie que o dia foi o que tinha que ser. Ele cumpriu sua função de te ensinar e te moldar. Parágrafo 2. O ritual de rasgar a página e a tábula rasa. Visualize que o livro do dia de hoje está sobre a mesa de cabeceira. Ele tem anotações, rabiscos e talvez algumas lágrimas secas. Pegue mentalmente a última página escrita e, com um som suave, rasgue-a do livro. Ela é entregue ao vento e se desintegra em pó de estrelas. Ao rasgar essa página, você se livra de todas as dívidas, erros e pendências emocionais deste ciclo. Amanhã, o sol não trará a continuação da página de hoje. Ele trará uma tábula rasa, uma folha em branco, limpa e virgem, cheia de novas possibilidades, novas intenções e novas chances de acertar. Parágrafo 3. O adormecer com a promessa do recomeço. Não arraste as manchas de tinta e os sentimentos de culpa para a página limpa de amanhã. Deixe o dia no dia. Confie no poder sagrado do recomeço. Seu subconsciente vai usar as horas de sono para varrer a casa mental, organizar as gavetas da memória e te preparar para o renascimento que virá com amanhã. Diga adeus ao dia de hoje com gratidão e gentileza. Ele te ensinou muito. Você está pronto para o novo, mas antes precisa deste repouso perfeito e total. Solte o ontem. O futuro será escrito a partir de um novo começo. Lição 20. A cidadela do sono profundo e o encerramento. Parágrafo 1. O acúmulo de paz e a estabilidade final. Chegamos ao final da nossa jornada. Sua mente agora é um jardim semeado com calma e confiança. Seu corpo foi gentilmente instruído a soltar o controle e a se render à gravidade e ao suporte do colchão. Você construiu uma cidadela de serenidade ao seu redor, cujos muros são feitos de aceitação e os guardiões são a sabedoria e a paciência. Observe pela última vez a diferença entre o seu estado inicial e o estado de calma profunda que você alcançou agora. Você está em paz. Você é o suficiente. Parágrafo 2. O manto de luz azul e a proteção total. Visualize agora uma luz azul profunda, aveludada, como a cor do céu noturno no zênite. Essa luz começa a emanar da sua cabeça e desce lentamente, envolvendo cada parte do seu corpo, como um cobertor quente e protetor. Sinta essa luz azul tocar sua testa. Ela desce para os olhos e pálpebras, relaxando-os profundamente. Ela desce pelo pescoço, soltando a rigidez. Ela inunda seu peito, aquecendo seu coração.
Essa luz é a sua proteção, seu refúgio, seu santuário de cura. Ela o protegerá de qualquer ruído externo ou interno que tente interromper a sua paz. Parágrafo 3. O afundar final. Tudo o que precisava ser pensado, foi pensado. Tudo o que precisava ser solto, foi solto. Agora, desligue a última luz da sua mente lógica. Deixe que os pensamentos se tornem apenas imagens sem sentido, como nuvens flutuando lentamente. Permita-se afundar, mais fundo, cada vez mais fundo, na direção do sono perfeito, restaurador, curativo e profundo. O corpo sabe o que fazer. A vida está cuidando de você. Não há nada a temer. Você está seguro, você está em paz. Tenha uma boa noite e um sono profundo. Lição 21. A perspectiva cósmica. O olhar do imperador. Parágrafo 1. O aumento desnecessário do drama humano. Muitas vezes, quando estamos deitados, os problemas do dia a dia parecem ser de uma magnitude esmagadora. Uma pequena discussão se transforma em uma catástrofe social. Um pequeno erro financeiro se torna a ruína total. Isso acontece porque nossa perspectiva é muito restrita, muito próxima do objeto. Estamos com a lupa nos olhos, ampliando o grão de areia até que ele pareça uma montanha. O sofrimento é frequentemente criado por essa miopia mental, pela incapacidade de se afastar e ver o quadro completo da nossa existência. O imperador Marco Aurélio, que governou um império vasto e caótico, praticava esse afastamento para manter sua serenidade. Parágrafo 2. A viagem mental acima da Terra. Para corrigir essa miopia, vamos fazer uma viagem mental rápida. Visualize-se agora, calmamente, flutuando acima da sua cama. Você se vê deitado, respirando suavemente. Agora, suba. Suba acima da sua casa, vendo o seu telhado e o formato do seu bairro. Continue subindo. Suba acima da sua cidade, vendo as luzes como um padrão de pequenos pontos brilhantes. Suba ainda mais, acima do seu país, vendo a vastidão dos oceanos e dos continentes. Agora você está no espaço sideral, olhando para o nosso planeta. Todos os problemas, todas as preocupações, todas as frustrações que lhe pareceram gigantescas horas atrás são agora invisíveis. Eles são menos do que poeira no contexto desta esfera azul e majestosa. Parágrafo 3. A relatividade do tempo e a leveza do ser. Sinta o alívio que essa perspectiva traz. O universo tem bilhões de anos. Sua vida é um piscar de olhos. Isso não diminui seu valor, mas diminui a importância tirânica dos seus problemas. Eles são temporários, minúsculos e inevitáveis como a névoa da manhã. Você é parte de algo imensamente maior, e a energia que você está gastando para se preocupar com o minúsculo deve ser direcionada para o descanso. Você é um ser cósmico em um corpo terreno. Entregue o peso à vastidão. Deixe a gravidade do planeta puxar todo o peso emocional para baixo, para longe de você. Lição 22. A aceitação da dor como sensação pura. Parágrafo 1. O sofrimento adicional da narrativa. Muitas vezes, o que nos impede de relaxar profundamente não é a dor física em si, mas a história que contamos sobre ela. Se há uma dor nas costas, a mente não diz apenas há uma sensação apertada aqui. Ela diz, essa dor é terrível. Significa que estou velho, que não vou sarar, que vou ter que ir ao médico. O sofrimento é o resultado da dor física multiplicada pela resistência mental e pela narrativa catastrófica. O estoicismo nos ensina a separar o fato da opinião. A dor é um fato, uma sensação. O sofrimento é uma opinião, uma história. Parágrafo 2. A dissolução do julgamento da sensação. Vamos agora nos aproximar de qualquer desconforto que você possa estar sentindo no corpo, na nuca, nos quadris, nas mãos, com curiosidade e neutralidade, como um cientista.
Não julgue a dor como ruim, apenas observe-a. Qual é a forma da dor? É pontiaguda, é morna, é pulsante, é constante? Concentre sua respiração diretamente nesse ponto de desconforto. Não tente eliminá-lo, apenas acolha-o. Diga mentalmente: eu permito que essa sensação exista neste momento. Ela é uma sensação temporária e não uma sentença de morte. Parágrafo 3. O relaxamento em torno do ponto de pressão. Ao aceitar a sensação, você retira o combustível da resistência. O músculo ao redor do ponto de dor, que estava tenso na tentativa de protegê-lo ou lutar contra ele, agora pode relaxar. Imagine o desconforto como um cristal de gelo no centro. E imagine o seu relaxamento como água morna que o cerca. A água não luta contra o gelo. Ela simplesmente o envolve. Sinta os músculos em volta do ponto apertado, amolecendo, soltando-se, permitindo que o fluxo sanguíneo retorne e a cura aconteça. Você não precisa lutar mais. Você está em um estado de profunda aceitação. 23. O silêncio vazio entre os pensamentos. Parágrafo 1. O espaço de paz original. Muitas pessoas pensam que a meditação ou o relaxamento profundo exige a ausência total de pensamentos, o que é quase impossível para a mente humana. Isso gera frustração. O segredo não é parar o trem de pensamentos, mas sim observar o trilho entre um pensamento e outro, entre a preocupação sobre o amanhã e a lembrança do passado. Existe um pequeno, mas significativo espaço de vazio. Um microsegundo de silêncio puro, não pensamento. Esse espaço é a sua paz original, a sua fonte de descanso. Parágrafo 2. A caçada suave aos intervalos. Sua tarefa agora é mudar o foco da atenção dos pensamentos, o barulho, para o intervalo, o silêncio. Escute o diálogo interno. Preocupação, imagem, lista, lembrança e pausa. Preocupação, lista, imagem e pausa. O pensamento surge, cumpre sua função e se esvai. E há um vazio antes que o próximo pensamento se forme. Concentre sua consciência nesse intervalo minúsculo. É ali que reside o seu poder. É ali que você não é o pensador, mas o observador silencioso e imperturbável. Parágrafo 3. Ancoragem no espaço limpo. Sempre que você conseguir habitar esse espaço, mesmo que por um instante, você estará na cidadela da mente estoica. Não há nada a temer neste espaço. Ele é limpo, leve e sem forma. É puro potencial de descanso. Permita que sua mente fique mais lenta e mais pesada. A respiração é um som lento e o coração um tambor grave e espaçado. Descanse no espaço entre os sons, entre as sensações e especialmente entre os pensamentos. O sono é apenas o alongamento infinito desse intervalo. Lição 24. O poço infinito da paciência e o tempo da alma. Parágrafo 1. O ritmo do relógio e a aceleração da cura. Vivemos presos ao relógio do pulso ao prazo de 24 horas e esperamos que a cura emocional e física aconteça na velocidade da banda larga. Queremos que a mágoa passe em 30 segundos e que o trauma se resolva em uma única noite. Mas a alma e o corpo operam em um tempo geológico, em um ritmo de paciência que é próprio da natureza. Forçar o processo de cura é como tentar arrancar uma flor antes que ela esteja pronta. Você a destrói. O estoicismo nos pede paciência, patientia, como uma virtude fundamental, especialmente para conosco. Parágrafo 2. A meditação sobre a pedra e a água. Imagine uma grande pedra de granito, maciça e agora, visualize uma única gota d'água caindo sobre ela a cada 10 segundos. Uma gota e outra. Parece que a gota d'água nunca terá efeito. Mas o tempo não se importa. Ao longo de anos, décadas e séculos, a paciência incessante da gota d'água desgasta a pedra. Ela não usa a força, ela usa a consistência e o tempo.
Seu processo de mudança, seu processo de cura e de crescimento é exatamente como o da gota d'água. É gradual, silencioso e, eventualmente, irresistível. Parágrafo 3. A liberação da pressa noturna. Solte agora toda a pressão de ter que estar melhor amanhã ou de ter que resolver tudo agora. Você tem todo o tempo do universo para se tornar quem você está destinado a ser. Seu corpo está neste momento trabalhando com infinita paciência, reparando células, equilibrando hormônios e organizando a sua sabedoria. Honre esse ritmo lento e deliberado. Sinta a paciência entrando em você a cada inalação e se acalmando a cada exalação. O tempo Deixa eu é fazer seu o amigo. trabalho. Lição 25. O mergulho final, dissolvendo-se no colchão. Parágrafo 1. O peso como sinal de segurança. Nas lições anteriores, trabalhamos para liberar o peso. Agora, vamos abraçar o peso do seu corpo como um sinal de segurança e entrega total. Sinta o peso de suas pernas, de seus braços, de sua cabeça. Permita que a gravidade cumpra sua função sem resistência. O peso é a prova de que o seu corpo está seguro e suportado. Você não precisa usar um único músculo para se segurar. Sinta a roupa tocar sua pele, sinta o colchão pressionar levemente suas costas e a parte de trás de suas pernas. Parágrafo 2. O ritual de derretimento da vela. Imagine agora que você não é feito de carne e osso, mas de cera quente e macia, como a cera de uma vela que acabou de ser acesa e está lentamente amolecendo. Sinta a cera, os seus músculos, amolecendo no topo da sua cabeça e escorrendo pelo seu pescoço. Sinta a cera quente derretendo nos seus ombros, escorrendo pelos seus bíceps, liberando qualquer tensão remanescente. Sinta o centro do seu peito amolecer e a cera se espalhar pela sua barriga. Seu corpo está se dissolvendo, perdendo forma e contorno, tornando-se indistinguível do colchão que o sustenta. Parágrafo 3. O último passo para o vazio. Você é apenas peso, respiração e a luz azul. Você está no estado de entrega pura. Não há mais lições, nem tarefas, nem pensamentos para organizar. Sinta o seu corpo se afundar mais 5 centímetros no colchão. O cérebro está entrando no modo de cura e regeneração. Minha voz agora se dissolve em um som sem significado. Solte a última migalha de consciência. Você está entrando no vazio silencioso e perfeito do sono profundo.